Daquele dia específico, eu lembro como se estivesse ali, escorado na porta de vidro da cobertura, observando Lorenzo Duarte Vasconcelos caminhar pelo apartamento silencioso, como alguém que tenta não incomodar o próprio ar. Ele já estava acostumado a viver em silêncio absoluto, mas havia algo diferente naquele início de manhã. Um tipo de cansaço que pesava nos ombros dele, como se o mundo tivesse diminuído ao ponto de caber apenas nos passos contidos que dava entre a sala e o escritório. Lorenzo havia se tornado um homem admirado pela riqueza e pela responsabilidade que carregava, mas por dentro continuava sendo o menino de 8 anos que acordou surdo depois de uma infecção e nunca mais conseguiu encontrar um lugar onde coubesse de verdade. Seu apartamento era impecável, cheio de linhas retas, superfícies frias e objetos que pareciam organizados para que nada lembrasse que ali vivia um ser humano com medo. E mesmo assim, Lorenzo se movia como quem tenta não deixar rastros. Ele não esperava mais nada da vida além do que já tinha, e isso, no fundo, era o que mais doía. Naquele dia, porém, o destino decidiu entrar pela porta de serviço do jeito mais simples e inesperado possível. A rotina seguia igual até o momento em que uma falha quase boba, uma porta que não fechou direito, permitiu que Amália, com seus 4 anos cheios de curiosidade, escapulisse do campo de visão da mãe e surgisse na sala de jantar como um estouro de luz num ambiente que já estava acostumado ao cinza. Ela entrou segurando um brinquedo de plástico mordido nas pontas e olhando ao redor com aquela coragem natural que só criança pequena tem, como se o mundo fosse um lugar construído só para ser descoberto. Lorenzo percebeu a presença dela pelo movimento inesperado na porta e por um instante seu corpo ficou tenso, como se ele tivesse sido arrancado de um sonho onde nada nunca mudava. Mas Amália não se assustou. Ela caminhou até ele devagar, com passos desajeitados, e levantou a mão, pequena numa tentativa espontânea de cumprimentá-lo. Não havia medo, nem julgamento, nem aquela pena disfarçada que tantos carregavam ao lidar com a surdez dele. Havia apenas interesse verdadeiro. A menina o chamou de moço quietinho, com os lábios que se moviam sem som para ele, e Lorenzo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o silêncio em volta dele não o isolava. Apenas esperava para ser preenchido. Amália não demorou a transformar aquele encontro em algo maior do que um simples deslize de porta. Ela começou a explorar o espaço como se estivesse entrando num castelo secreto, tocando nas cadeiras altas, olhando os quadros alinhados e observando Lorenzo como quem tenta decifrar um mistério bom. Ele, por sua vez, tentava entender o que aquela criança queria ali. Mas antes que qualquer pensamento se organizasse, Amália subiu na cadeira ao lado dele e começou a desenhar com o dedo na mesa, como se estivesse explicando alguma coisa importante. Ela apontava para si mesma. Depois para ele, inventando gestos sem medo de errar. E Lorenzo percebeu que estava acompanhando tudo com uma atenção que não oferecia a ninguém há anos. Era como se, de repente, alguém tivesse ligado uma luz dentro de um cômodo que ele nem lembrava que existia. A simplicidade da menina desmontou cada camada de proteção que ele cultivou desde a infância, e eu pude ver naquele exato instante o primeiro fio de mudança puxando o coração dele para longe da solidão que escolheu, ou que achou que merecia. Quando Rafaela entrou correndo na sala e encontrou a filha sentada ao lado do chefe milionário, seu rosto ficou pálido por um segundo, como se estivesse vendo sua vida inteira passar diante dos olhos. Ela pediu desculpas de um jeito tão apressado que mal conseguia respirar, esperando uma reação dura, uma ordem de afastamento, talvez até a demissão imediata. Mas Lorenzo apenas levantou a mão devagar, pedindo que ela se acalmasse, e indicou que Amália não estava atrapalhando. A expressão de Rafaela mudou sutilmente, misturando alívio e confusão,
porque ela nunca tinha visto aquele homem olhar para alguém com tanta suavidade. E eu sabia que, para ela, aquilo significava duas coisas ao mesmo tempo: gratidão por ele não brigar com a filha, e medo de que essa aproximação pudesse virar um problema maior do que ela conseguiria enfrentar. Ainda assim, naquele minuto apertado e silencioso, havia uma verdade simples pairando entre os três. Algo que ninguém disse, mas todos sentiram. Aquele encontro não tinha sido um acidente, tinha sido um chamado. A partir daquele momento, algo mudou de um jeito que nem Lorenzo conseguiu disfarçar. Ele tentou voltar ao trabalho, revisar relatórios, responder mensagens, mas a presença de Amália parecia ter deixado um eco no apartamento. Um eco que não fazia barulho, mas que mexia com tudo por dentro. Ele caminhava pelo corredor e lembrava do jeito que ela o observava sem medo, como se não enxergasse ali um homem cheio de dinheiro e expectativas, e sim alguém que precisava de companhia. Enquanto isso, Rafaela trabalhava em silêncio redobrado, quase sem olhar para ele, tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas Lorenzo notava cada pequeno gesto dela, as mãos tremendo levemente ao organizar a cozinha, o cuidado exagerado para evitar qualquer aproximação indesejada, o receio constante de ultrapassar limites invisíveis. E eu sabia que aquilo mexia com ele, porque era a primeira vez, em muitos anos, que alguém dentro daquele apartamento tinha medo de perder algo que não eram bens materiais, e sim a chance de fazer parte de um espaço que antes só existia para manter pessoas longe. O momento decisivo daquele dia veio horas depois, quando Lorenzo encontrou sobre a mesa um desenho que Amália havia deixado escondido entre os guardanapos. Era um rabisco infantil, cheio de traços tortos, mas com algo impossível de ignorar. Dois personagens de mãos dadas, um deles com um símbolo grande no ouvido, como se fosse a tentativa da menina de mostrar a surdez dele de um jeito simples e bonito. Lorenzo ficou parado diante daquele papel como quem encara um espelho pela primeira vez. Ele levou a mão ao próprio ouvido, não por vergonha ou tristeza, mas porque percebeu que nenhuma pessoa, desde a infância, tinha representado sua deficiência com tanta naturalidade. Não havia pena no desenho, nem drama, nem aquela insistência de tratá-lo como alguém quebrado. Era só um registro sincero de alguém que queria estar perto. E ali, diante daquele pedaço de papel colorido, Lorenzo sentiu algo que não sentia desde antes de perder a audição. A sensação de ser visto, realmente visto, sem precisar esconder nada. Quando Lorenzo decidiu procurar Rafaela para devolver o desenho, encontrou-a no corredor de serviço, ajeitando a mochila pequena de Amália, com movimentos rápidos, quase ansiosos. Ela parecia determinada a sair mais cedo, como se quisesse evitar que a filha criasse qualquer laço que pudesse colocar os dois em risco. Ele tocou levemente no ombro dela para chamar sua atenção, e quando ela se virou, o olhar carregava aquele medo que só quem vive sempre à beira do erro conhece bem. Lorenzo mostrou o desenho, apontou para o símbolo no ouvido e, com gestos simples, agradeceu. Rafaela ficou imóvel, sem saber como reagir, porque nunca tinha visto um homem daquele nível social agradecer algo tão pequeno, algo tão despretensioso. Ela tentou justificar, explicar que a menina só queria ser gentil, mas Lorenzo balançou a cabeça, deixando claro que aquilo tinha significado mais do que ela imaginava. E eu vi, naquele instante, o muro entre eles trincar, como se de repente o mundo rico e o mundo simples se tocassem de um jeito que nenhuma regra social conseguiria impedir. Mas a calmaria daquele encontro não durou muito. Arthur Duarte Vasconcelos chegou sem avisar, como costumava fazer quando queria reforçar que tinha controle sobre tudo. Ele entrou com passos firmes, terno alinhado e aquele olhar afiado que vasculhava o ambiente como quem procura algo fora do lugar.
Ao ver Rafaela ali, segurando a mochila da filha, e Lorenzo parado a poucos passos dela, sua expressão endureceu na hora. Ele não precisava ouvir nada, bastou observar. A tensão que se formou naquele corredor era quase palpável. Arthur gesticulou irritado, perguntando por que funcionários estavam circulando em áreas que, segundo ele, não eram para uso deles. Lorenzo tentou explicar com sinais, mas o irmão ignorou, virando-se para Rafaela com uma postura que deixava claro que ela não significava nada, além de um problema a ser eliminado. E eu senti Lorenzo travar por dentro, como se estivesse revivendo todas as vezes em que foi silenciado ou decidido por ele, sem ter chance de dizer o que queria. Ali, naquele silêncio apertado, uma batalha antiga reacendeu. A de Lorenzo contra o controle que o irmão exercia sobre sua vida desde sempre. A situação fugiu do controle no instante em que Arthur, impaciente, insinuou que Rafaela estava se aproveitando da fragilidade de Lorenzo. Ele falou com aquele tom cortante que sempre usou para decidir o destino dos outros. E embora Lorenzo não pudesse ouvir cada palavra, ele entendeu tudo pelo movimento da boca do irmão e pelo rosto envergonhado de Rafaela, que lutava para segurar as lágrimas. Ela tentou se explicar, dizendo que a filha tinha apenas se perdido, que nada daquilo era intencional. Mas Arthur não deu espaço. Era como se ele estivesse decidido a apagar qualquer rastro que desafiasse a imagem impecável da família Vasconcelos. Foi então que Lorenzo sentiu algo novo, um impulso que nasceu no fundo do peito, onde antes só havia resignação. Ele avançou um passo, colocando-se entre Rafaela e o irmão, e pela primeira vez em muitos anos, encarou Arthur com a clareza de quem não aceitava mais ser guiado como um boneco na vitrine da empresa. A mão de Lorenzo tremia, mas a postura não cedia. E eu vi, naquele gesto silencioso, o começo da guerra que ele precisava, e travar para recuperar a própria vida. Arthur não esperava por aquilo. O rosto dele se contraiu num misto de surpresa e raiva, como se Lorenzo tivesse cometido uma traição imperdoável. Ele tentou retomar o controle, ameaçando cortes, decisões empresariais, consequências inevitáveis. Todas aquelas armas que sempre funcionaram. Mas Lorenzo não recuou. Ele sinalizou com firmeza que Rafaela e Amália não eram um problema a ser eliminado, e sim parte de algo que ele não estava disposto a perder. Naquele momento, Rafaela finalmente entendeu o peso daquela atitude. Lorenzo estava colocando em risco o próprio império para defendê-las. A pequena Amália, que assistia tudo de longe com o desenho ainda nas mãos, correu até Lorenzo e segurou sua perna com força, como se estivesse protegendo-o também. E essa cena, tão simples e tão poderosa, desmontou o ambiente inteiro. Arthur deu um passo atrás, sem saber como lidar com aquilo, com o irmão que, pela primeira vez, não tinha medo dele. Ali, naquele corredor estreito, ficou claro que nada voltaria a ser como antes. A decisão final daquele dia veio quando Rafaela, tomada por um medo que ela carregava desde sempre, afirmou que iria embora. Ela dizia que não queria ser motivo de conflito entre irmãos, nem carregar a culpa de desestruturar a vida de um homem que já tinha enfrentado tanto. Mas enquanto ela falava, Lorenzo observava cada movimento da boca dela, cada tremor nas mãos, cada sinal de que ela estava se despedindo antes mesmo de terminar a frase. Ele não deixou. Caminhou até ela, pegou o desenho que Amália fizera e colocou sobre o peito da mulher, como quem devolve algo que não é apenas papel, mas um laço que não pode ser cortado com palavras. Ele sinalizou devagar, para que ela entendesse: vocês pertencem aqui. Rafaela chorou de um jeito contido, porque não estava acostumada a ser escolhida por alguém, ainda mais por alguém que sempre teve o mundo a seus pés. Eu senti que Lorenzo, naquele instante, venceu o abandono que o marcou na infância. Ele estava escolhendo ficar, escolher alguém, construir algo,
Era uma virada que nem ele imaginava ser capaz de viver. Quando Arthur saiu, derrotado pelo silêncio firme do irmão, o apartamento parecia outro. Não porque o espaço havia mudado, mas porque Lorenzo finalmente respirava como alguém que tinha encontrado um lugar para existir sem pedir desculpas. Rafaela se ajoelhou para abraçar a filha e Amália, com aquela espontaneidade que só criança entende, levantou os braços para Lorenzo, chamando-o com um gesto simples que dizia tudo. Ele a pegou no colo, meio desajeitado, mas verdadeiro, e pela primeira vez, desde que perdeu a audição, sentiu que o silêncio ao redor não doía. Ele acolhia. Aquele dia encerrou sem declarações grandiosas, sem promessas exageradas, mas com algo muito maior. A sensação real de que 3 vidas, tão improváveis juntas, tinham se encontrado exatamente no momento em que mais precisavam. E eu posso dizer, sem exagero, algum que aquela escolha, feita entre corredores, lágrimas contidas e um desenho infantil, transformou para sempre o rumo de uma família que nasceu não do sangue, mas do afeto que se permite viver quando a gente finalmente deixa o medo cair.